Bom dia. Eu e meu grupo a gente vai apresentar o trabalho do professor Fernando, que é o levantamento de feições em área produtiva, né? Que no caso foi aqui no FATEC. O grupo é composto por mim, Enzo Guilherme, o Marcos, o Nelson Bonini, Israel, o Lucas e o Leonardo Lucinelli. Bom, eu vou falar um pouco sobre a introdução e falar um pouco ao decorrer do trabalho também. Foi proposto para a gente, pelo professor, fazer um mapa de produtos de linhas, né? Aqui na área da FATEC, como a gente consegue ver aqui no mapa, na nossa imagem, usando alguns softwares que a gente já tem conhecimento, como por exemplo o QGIS e o AutoCAD. A gente usou todo o nosso conhecimento das aulas para aplicar na prática. E isso foi bem importante para a gente ver como que funciona o que está dentro da sala de aula na prática. Bom dia, Nelson Lucinelli. Eu vou falar um pouco sobre material e métodos. O que a gente utilizou foi nossos celulares e o aplicativo Google Earth Pro. A gente foi a campo fazer a coleta dos pontos, da área ou de estruturas que podem afetar alguma manobra, realizada de alguma máquina, algo do tipo. E para a gente coletar esses pontos, o professor disponibilizava esse horário durante as aulas. Então, durante as aulas a gente ia a campo para fazer a coleta. A gente fazia a coleta desses pontos no arquivo em formato KML. E a gente pegava direto, fazia a conversão dele direto do QGIS, tanto em WG quanto Shapefile. Para depois transferir para o AutoCAD e conseguir fazer o mapa em cima, em geral. No caso, o que a gente fez? A gente foi em cada ponto do mapa, a gente tem algumas coisas a serem observadas dentro desse mapa, tanto como pontos de água, árvores, área do memorial, as áreas de estufa, de áreas de culturas diversas e também de um experimento que estava acontecendo com relação a feijão. A gente tinha uma área que estava feijão plantado. A gente foi, coletou os pontos, o Léo falou, a gente fez essa transferência e uniu tudo no AutoCAD. A gente fez isso usando a metodologia de posicionamento absoluto, que envolve ter um receptor que vai receber os sinais de pelo menos 4 satélites para a determinação da localização específica. Só que isso admite um erro de até entre 3 e 10 metros. Então, todos esses pontos foram demarcados, mas eles podem estar, de alguma maneira, devido à metodologia que a gente usou para a marcação de pontos, com um erro de até 10 metros na posição. Bom, eu e o Nelson vamos falar um pouco do resultado da discussão. Então, a gente consegue ver no mapa que possui todos os dados básicos que a gente coletou, assim como as informações essenciais. Aí temos as curvas de linhas existentes, o delineamento do contorno da área e a identificação da área total aproveitada. A metodologia funciona, porém no projetamento de arquitetura de precisão ela não é muito adequada, porque, igual o Israel falou, contém erros de entre 3 a 10 metros. E para uma operação simples, ela funciona, ela é adequada, mas uma operação mais exigente, ela não é adequada. Agora falando um pouco da conclusão, né, diz que essa metodologia se tornou eficaz, né, ela é eficaz para a gente, e a sua aplicação ela demonstra que tem um grande potencial de contribuir significativamente em diferentes áreas, como planejamento agrícola e gestão ambiental. E ao oferecer uma base de estrutura para a identificação da análise, a caracterização específicas de cada região, e o modelo permite a abordagem flexível e capaz de ser ajustada de acordo com a particularidade e demandas de cada localidade. E com isso pode-se aprimorar um processo de tomada de decisões e a tomada de mais precisa e alinhada com a necessidade específica do território em análise. Bom, então no caso, o meio como a gente construiu o mapa ele se mostra eficiente. O processo de coletar os pontos, ter todas as feições da área funciona. A gente conseguiu gerar um mapa. Só que, como o Nelson disse, para aplicações mais exigentes em questão de precisão de dados, como é o caso da agricultura, a gente precisaria de um equipamento mais preciso. Usar, por exemplo, posicionamento relativo. A gente teria 2 bases, acontece com a RTK, a gente conseguiria determinar com precisão os pontos, e aí sim, a gente poderia fazer esse planejamento de forma válida
para gerenciar e organizar uma operação. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção.